universal. Mas tudo bem, né? Você lê essa passagem aí, portanto, livre-se de toda a maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como criança recém-nascido, deseje de coração o leite espiritual, é puro para que, por meio dele, cresça para a salvação. Agora e provai que o Senhor é bom. Então, crescer para a salvação. De acordo com essa passagem, para ter a salvação, precisa crescer espiritualmente, né? Ok. Ninguém despreza a tua mocidade. Ninguém despreza ninguém despreza a sua juventude, mas se tu um exemplo dos fiéis em palavra, em conversas, em caridade, em espírito, em fé e em pureza. Ok. Eu quero mostrar umas imagens para vocês. Então, todos conhecem essa imagem, não é mesmo? Tem alguém que não sabe o que é isso? Todos sabem o que é isso, né? Isso mede... Os dois são diferentes, modelo diferente, mas a função é a mesma, né? Mede a temperatura do corpo, né? Termômetro, né? Mede a temperatura do corpo. O corpo está quente, está frio, está normal, então usa esse aparelho, né? Ok. Mede os batimentos cardíacos, né? Com esse aparelho, você descobre como está o coração. Está batendo muito forte, muito lento, como é que está? Então, usa esse aparelho para medir os batimentos cardíacos de uma pessoa, né? Então, esse aparelho aí, qual é a função dele? Ele mede a velocidade, né? Então, geralmente, a polícia fica com esse aparelho nas BR, né, medindo a velocidade, para ver quem está passando, né, quem está andando acima da velocidade permitida. Então, mede a velocidade. Esse aparelho aí, ele mede a distância, né? É um aparelho que mede a distância, né? Esse aparelho. Esse aparelho aí, vocês têm em sua casa, ele mede o consumo de energia. Quer saber sobre quanto está consumindo? Consulte esse aparelho, vai lá e você sabe quanto você gastou no mês de energia. Ele mede a companhia de energia, vai cobrar você de acordo com o que você consumiu. Então, esse aparelho vai dizer para a companhia de energia quanto você consumiu de energia e ele vai somar e ver quanto você deve pagar, né? Ok. Esse aparelho, ele mede, ele mede a pureza da água. Como é que está a água? Poluída? Como é que está a água? Muito suja? Então, ele mede a pureza da água. Quer saber se a água está boa ou não, está poluída ou não? Usa esse aparelho e vai ter, né? Esse aparelho vai dizer, porque ele mede a pureza da água, ok? Esse aparelho aí, ele mede o consumo de gás, né? Geralmente tem esse aparelho nas residências onde fica em um condomínio fechado. Tem condomínio fechado e tem o gás canalizado. Então, a companhia do gás usa esse aparelho para saber qual foi o seu consumo e aí somar a sua dívida todo mês. Então, ele mede o consumo do gás, este aparelho, né? Já este aparelho aí, qual é a função dele? Esse outro a mesma coisa e esse outro a mesma coisa. Ele mede a pureza do ar. Quer saber se o ar está poluído
se não está poluído, está mais ou menos. Então, usa um desses aparelhos e vai medir a pureza do ar. Né? Esses aparelhos servem para medir a pureza do ar. Né? Esse aparelho aí, junto com este outro aparelho, né, ele mede a pressão arterial. Né? Quer saber como é que está a sua pressão? Está fraco? Está forte demais? Está normal? Então, usa esse aparelho para medir a pressão arterial. Né? Usa esse aparelho. Então, esse aparelho aí, chamado esdômetro, ele mede o consumo de água. Né? Quer saber quanto gastou de água? A companhia de água usa esse aparelho na sua casa. Se você, com certeza, tem esse aparelho na sua casa, a companhia de água põe esse aparelho lá e esse aparelho vai dizer para a companhia de água qual foi o seu consumo. Vai medir, vai calcular e ver quanto você vai ter que pagar, né? Porque esse aparelho mede o consumo de água. Né? Ok. Esse aparelho mede a temperatura da água. Como é que está a água? A água está quente demais, está fria demais. Então, essa é a temperatura da água. Qual é o termômetro que mede a temperatura espiritual ou a vida espiritual? Esses aparelhos eu pesquisei na internet. Né? Eu pesquisei, busquei esse aparelho na internet. Enquanto eu estava pesquisando esse aparelho na internet, eu procurei ver se eu achasse um aparelho que media, um termômetro que media a vida espiritual de uma pessoa. Eu não conseguia achar. Né? Mas será que existe um aparelho que mede existe um termômetro que mede a vida espiritual de uma pessoa? Será que este aparelho que mede a temperatura do corpo também serve para medir a temperatura espiritual? Como é que está a vida espiritual da pessoa? Será que dá para medir com esse aparelho aí? Né? O tempo que você está em Cristo, pelo tempo que você está em Cristo, as pessoas já conseguem notar mudança na temperatura espiritual em sua vida? Se ela consegue mudar, se ela consegue perceber mudança espiritual na sua vida, é para melhor ou para pior? Você melhorou ou piorou? Como é que pode? Então, talvez a gente vamos ter que fazer um aparelho e meça isso. Né? Talvez calculando aí o tempo que você está em Cristo, pelo tempo que você está em Cristo, as pessoas que vivem ao seu redor, que convivem com você, já conseguem perceber mudança na temperatura espiritual ou mudança na vida espiritual? Melhorou ou piorou? Não sei o que você acha disso. Né? Tem um aparelho que mede a pureza espiritual em minha vida? Você viu? Esse aparelho mede a pureza da água, mas existe um aparelho que eu posso colocar perto de mim, eu sei lá como, e medir a pureza espiritual em minha vida? Como é que está a pureza espiritual em sua vida? Né? Existe como saber sobre a pureza em minha vida? Certo? E pode usar esse mesmo aparelho para isso? Existe pureza na sua vida? Existe pureza no seu vestir? Através das roupas que você veste, você transmite pureza no seu vestir? Existe pureza no seu falar?
A pessoa consegue perceber uma pureza no seu falar? Existe pureza no seu pensar? Você pensa com pureza? Existe pureza no seu agir? Você age com pureza? Existe pureza no seu olhar? Existe pureza no seu olhar? Existe pureza no seu andar? Existe pureza espiritual em sua vida? Dá para medir isso? Como? Como medir o nível de pureza espiritual de uma pessoa? Esse aparelho dá para medir o nível de pureza em uma água. Mas e o nível de pureza espiritual em uma pessoa? Tem como medir isso? Existe um aparelho que mede a velocidade do seu crescimento espiritual? Esse aparelho mede a velocidade. Mas existe um aparelho que mede a velocidade do seu crescimento espiritual? Como está o seu crescimento espiritual? Lento, quase parando, a toda velocidade, mais ou menos, ou está parado mesmo, não está andando nada? Como é que está o crescimento espiritual na sua vida? Existe um aparelho que dá para medir isso? As pessoas ao seu redor conseguem perceber que você está crescendo espiritualmente? Os irmãos, vizinhos, parentes, colegas de trabalho, as pessoas que vivem ao seu redor, independente de ser cristão ou não, elas conseguem perceber que você está crescendo espiritualmente, que você está parado, quase parando, muito devagar. Como as pessoas estão percebendo? Se perguntar às pessoas que mais convivem com você, fulano está crescendo espiritualmente, o que elas iriam dizer? Qual seria a resposta dela? Tem como medir a velocidade do crescimento espiritual de uma pessoa? Com qual velocidade você se distancia das coisas do mundo? Talvez isso seja a pista de um aparelho e meça a velocidade do crescimento espiritual. Né? Qual a velocidade? Né? Com qual velocidade você está se distanciando das coisas do mundo? Bem lentamente você está se distanciando do mundo. Será que eu estou me distanciando do mundo bem lentamente, quase parando? Eu estou me distanciando das coisas do mundo com muita velocidade, pouca velocidade. Qual a velocidade com qual velocidade você está se distanciando das coisas do mundo? Talvez isso meça, né? Talvez seja um aparelho que meça a velocidade, né, da distância entre você e as coisas do mundo, entre eu e as coisas do mundo. Né? Há uma maneira de medir isto? Tem alguma maneira de medir a minha velocidade, a frequência da minha velocidade no distanciamento de mim para as coisas do mundo? Tem como saber isso? Como você está se distanciando das coisas do mundo? Acha que não precisa se distanciar das coisas do mundo? Acha que precisa ficar cada vez mais longe das coisas do mundo? Como está isso? Se perguntar às pessoas que mais convivem com você, o que você acha sobre fulano? Fulano está distanciando das coisas do mundo com qual velocidade? 20 km por hora, 10, 100 km por hora, 0.
parado, né? Como é que está? Você tem se distanciado das coisas do mundo? Se tivesse um aparelho e medisse a velocidade da sua distanciamento do mundo, quanto ia usar? Quantos quilômetros por hora ia usar? Existe um aparelho que mede a distância entre você e o mundo? Qual a distância que há entre você e as coisas do mundo? Quase nenhuma? Bem pouco? Muita? Como está isso? Já parou para pensar isso? Qual a distância que há entre você e as coisas do mundo? Vale a pena pensar nisso? Ou é só de bobagem? Qual é a distância entre você e as coisas do mundo, né? Qual é a distância entre você e as coisas do mundo? Existe uma boa distância entre você e as coisas do mundo? Há uma aproximação considerada entre você e as coisas espirituais? Há uma distância, há uma aproximação considerada entre você e as coisas espirituais? Como você está se aproximando? Com qual velocidade, com que frequência você tem se aproximado das coisas espirituais? A velocidade com qual você se aproxima das coisas espirituais mede a velocidade pelo qual você está se distanciando do mundo. Se você está se distanciando se você está se aproximando das coisas espirituais bem lentamente, você está mais próximo das coisas do mundo. Então, há uma aproximação considerada entre você e as coisas espirituais ou a distância é longa? Vou repetir isso. Há uma aproximação considerada entre você e as coisas espirituais ou a distância é longa? Algo para se pensar. Se você acha que vale a pena pensar nisso, pense nisso. Cada dia que passa, você está mais perto de Deus e distante do mundo? Ou cada dia que passa, você está mais distante do mundo e perto de Deus? Cada dia que passa, você está mais perto de Deus e distante do mundo? Ou cada dia que passa, você está mais perto do mundo e distante de Deus? Uma coisa é certa, ou cada dia que passa, ou você está mais perto de Deus e distante do mundo, ou distante do mundo e perto de Deus. Perto de Deus, distante do mundo, ou perto do mundo e distante de Deus. Tem como medir? Esse aparelho mede a distância. Mas eu não acho que esse aparelho consegue medir isso que nós estamos falando. Você consegue um aparelho que mede isso? Com qual velocidade você está se distanciando do mundo? Com qual velocidade você está se aproximando de Deus? Se distanciando das coisas carnais e se aproximando das coisas espirituais? Com qual velocidade? Vale a pena pensar nisso? Há uma maneira de medir isto? Seria tão bom. Eu queria descobrir uma maneira boa de medir isso. Há alguma maneira de medir isso? Como medir isso? Seu coração ou seu coração ou sua mente
tem palpitado mais forte para as coisas do mundo ou para as coisas de Deus? Seu coração ou a sua mente, quando a Bíblia fala de coração, não está falando sobre esse motor e bomba sangue para o corpo todo, né? Quando a Bíblia fala de coração, deve estar falando de uma coisa aí sobre a mente, né? Isso é um outro estudo. Mas o seu coração ou a sua mente tem palpitado mais forte para as coisas de Deus ou para as coisas do mundo? Ultimamente, seu coração tem andado cheio de... Cheio de quê? Ultimamente, seu coração tem andado cheio de quê? Seu coração tem batido forte para as coisas de Deus ou para as coisas do mundo? Esse aparelho mede os batimentos cardíacos. Mas eu queria... Será que dá para usar esse aparelho para medir os batimentos cardíacos espirituais? Ou será que existe batimento cardíaco espiritual? Eu não sei. O que você acha? Como está o seu coração? Batendo forte para as coisas do mundo ou para as coisas de Deus? Dá para medir isso? Será que dá para medir os batimentos cardíaco espiritual de uma pessoa? Será que dá para medir os batimentos cardíaco espiritual meu, de mim? Como medir? De que maneira? Existe um aparelho que mede o consumo de alimento espiritual? Você tem alimentado espiritualmente? Você tem se alimentado espiritualmente? Dá para medir o consumo de alimento espiritual de uma pessoa? Você está se alimentando espiritualmente? Sim ou não? Dá para medir isso? O consumo de alimento espiritual? Talvez dá para ter uma boa pista, né? Entre a Bíblia e o celular, você passa mais tempo com o quê? Entre a comunhão com os irmãos e a televisão, você passa mais tempo com o quê? Eu não sei, eu estou inventando isso aí, mas dá para... Descubra uma maneira de medir o consumo de alimento espiritual de uma pessoa. Esse aparelho mede o consumo do gás, né? Mas eu queria um aparelho que medisse o consumo de alimento espiritual. Não achei na internet. Se você achar, você me fala. Se não se alimentar, vai morrer. Tem que se alimentar, senão vai morrer. Agora, que tipo de alimento tem sido seu? Tem muitas pessoas que se alimentam um alimento sem nenhuma nutrição. Tem pessoas que se alimentam com um alimento que tem boas nutrições. Como tem sido o seu alimento? Você tem se alimentado espiritualmente? Um bom alimento, um bastante nutriente ou não? Você tem se alimentado com os alimentos espirituais? Você tem se alimentado com os alimentos espirituais ou com os alimentos carnais? Você tem se alimentado mais com os alimentos espirituais ou você tem se alimentado mais com os alimentos carnais? Algo para se pensar. Esse aparelho, ele mede a pressão. Eu quero... Os profissionais de medicina que estão me ouvindo, me perdoe a minha ignorância, né? Porque eu escrevi aí média pressão. A palavra certa é aferir a pressão, né? Mas eu sou ignorante sobre medicina e sobre outras coisas também, então peço perdão. Mas tenha um aparelho que mede a pressão espiritual? Existe pressão espiritual? Você é mais forte espiritualmente ou mais forte carnalmente?
A Bíblia fala sobre isso, abrir o espírito, um está forte, um está fraco. Qual está mais forte? Espiritual. Aí você usa esse aparelho e sua pressão está muito forte, sua pressão está muito baixa, sua pressão está normal. Se esse aparelho medisse a pressão espiritual, seria forte, fraco ou nada? Se uma enfermeira usasse esse aparelho para medir sua pressão espiritual, ela tomaria um susto em ver o resultado? Como eu faço para aferir minha pressão arterial espiritual? Como eu faço para aferir minha pressão arterial espiritual? Existe isso? Pressão arterial espiritual? Sim, existe. Como faz para medir? Está fraco, está forte, está parado, está normal? Como fazer isso? Esses aparelhos medem. É possível realmente medir a pressão arterial espiritual de uma pessoa? Como está a sua pressão arterial espiritual? Como está? Nesse exatamente momento, como está? Você consegue passar uma boa energia espiritual para o seu irmão? Os irmãos que convivem com você ficam mais fortes espiritualmente, mais fraco ou mais fraco, mais animado ou mais desanimado? Os irmãos que têm amizade com você, eles conseguem crescer e se fortalecer espiritualmente, ou eles ficam mais fracos cada dia mais? Você tem passado uma boa energia espiritual para seu irmão? Uma boa influência para seu irmão? Eles ficam cada vez mais cheios de energia espiritual no convívio com você? Ou eles morrem espiritualmente no convívio com você? Aquela panelinha que tem na igreja, todas as igrejas têm, né? Eu acho uma coisa boa aquela panelinha. Né? Um grupinho de irmão aí que só vive junto, eu acho isso bom. Né? Contando e não despreza os outros, né? Mas tudo bom. Então, aquela panelinha que vive com você, ele grupinho, ele é mais forte ou mais fraco no convívio com você? Você consegue passar para ele uma boa energia? Sua presença edifica ou a sua presença mata? Algo a se pensar. Existe um aparelho que mede existe um aparelho que mede a sua relação com Deus? Puxa, relação com Deus. Como está a sua relação com Deus? Dá para medir a sua relação com Deus? Existe um aparelho para medir? Se existisse um aparelho para medir, esse aparelho ia usar o quê? Entre a sua relação com Deus. Como está? Como está a sua relação com Deus? Dá para medir isso? Será? E esse aparelho mede? Talvez esse outro meça isso. Será? E dá para medir isso? A pressão arterial, né? O batimento cardíaco, a pureza. Será? E dá para usar esse aparelho? Ou talvez esse aparelho. Esse aparelho mede batimento cardíaco espiritual, né? A pressão arterial, a temperatura espiritual, a pureza espiritual. Talvez este não, mas esse sim, esse consegue. Será? Ou esse outro aí? Talvez esse ou esse. Não, talvez esse aí. Não, acho que esse. Qual? Como está a sua relação com as coisas do mundo? Como está a sua relação com as coisas do mundo?
Como está a sua relação com Deus? Dá para usar um desses aparelhos aí para medir isso? Qual desses aparelhos você acha que serve para medir isso? Se uma família, olha só, se uma família se converter, e aquela família novo convertido, se ele amizade com você e sua família, aquela família fica mais forte espiritualmente ou mais fraca? Se ele jovem conviver com você, ele jovem recém-convertido, se eles conviver com você, ele fica mais forte ou mais fraco? Se ela irmã se envolver com você, pegar amizade com você, irmã ou irmão, ela fica mais forte ou mais fraca? Os irmãos que conviver com você, eles ficam mais forte ou mais fraco espiritualmente? Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostava cada vez mais dele. Olha só, conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostava cada vez mais dele. Talvez você ache nesse versículo um bom termômetro espiritual. Talvez, eu não sei. Será que isto é desenvolvimento? Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Será que isto é desenvolvimento espiritual? É o que você acha? Olha só, a mensagem de hoje é... Qual é a mensagem de hoje? A mensagem de hoje é: Deus tem um aparelho que mede tudo isso em sua vida. Essa é a mensagem de hoje. Deus tem um aparelho que mede tudo isso em sua vida. Essa é a mensagem. A notícia é: Deus, está nesse momento usando este aparelho, e nesse exato momento, Deus tem esse aparelho na mão, e nesse exato momento ele está medindo você. Que Deus abençoe. Amém, meu irmão. Excelente mensagem, né? Que Deus continue te abençoando.